Bom dia a todos, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa. Estamos iniciando o quarto período. Espero que vocês possam desempenhar e desenvolver as atividades com bastante êxito. Essa nossa primeira aula desse quarto período, a gente vai trabalhar com o Saber 11 do material estruturado 2021. O Saber 11 corresponde, na matriz de referência de língua portuguesa do terceiro ano do ensino médio do SAEB, ao descritor D7, quer dizer identificar o conflito gerador do enredo e os elementos que constroem a narrativa. Então, vamos dar início ao Saber 11 e trabalhar os textos narrativos. Saberes e habilidades em diálogo, desenvolvendo práticas de linguagem em sala de aula. Nesta aula, vocês poderão aprender a reconhecer os elementos que compõem uma narrativa e o conflito gerador, a identificar as partes que compõem um enredo em diferentes gêneros narrativos, a analisar os tipos de narrador, de tempo, de personagem e de discurso evidenciados em narrativas de diversos gêneros de sequências predominantemente narrativa. Para começo de conversa, as narrativas sempre estiveram presentes no cotidiano das sociedades, desde as pinturas rupestres que registravam o dia a dia do homem e da mulher das cavernas. Até os dias de hoje, há narrativas em toda parte, nas canções de niná, nos contos de fadas que marcaram nossa infância, nas lendas folclóricas de cada cultura, nas histórias oralizadas e repassadas de geração a geração, nas crônicas, nas fábulas, nos romances e em muitos outros textos literários. Em textos não literários também identificamos esse aspecto, como nas notícias de jornal, nos diários, nos relatos. Podemos perceber, portanto, que em várias situações de interação fazemos uso da sequência narrativa para produzir os mais diferentes gêneros textuais. Dessa forma, para produzirmos textos predominantemente narrativos, não verbais, verbais e muito semióticos, precisamos entender sua estrutura, considerando os elementos básicos que os compõem. Para começar nossos estudos, vamos analisar o texto a seguir. O texto que a gente vai analisar é Irene no Céu. Vou fazer a leitura, um pequeno texto. Irene seca, Irene vem. Irene sempre de bom humor. Imagino Irene entrando no céu. Licença, meu branco. São Pedro, Bonação. Entra, Irene. Você não precisa pedir licença. Então, é um texto narrativo, né? Aqui nós temos algumas questões para serem respondidas oralmente, né? Aos tópicos a seguir. Nós temos a primeira questão que vocês irão responder em formulário. Eu coloquei aqui e pergunto o seguinte: o texto lido é um exemplo de poema narrativo escrito por Manuel Bandeira. Nesse texto, o eu lírico, que é o narrador do poema, imagina uma cena acontecendo. Então, vocês vão responder: que cena é essa? Em qual ambientação a cena acontece? Quem são os personagens que aparecem na cena? O narrador, ao caracterizar os personagens, descreve-os físico e psicologicamente. Como Irene e São Pedro são caracterizados? Você vai responder. Podemos afirmar que o fato de o narrador caracterizar os personagens dessa maneira nos revela uma crítica social. Por quê? Então, esse texto, gente, que a gente acabou de ver, é um texto narrativo. Então, tá pedindo que você descreva
partes, né, desse texto, o que está acontecendo, como a cena, o ambiente, os personagens, o que caracteriza o narrador, né, que são caracterizados, e as características dos personagens que estão presentes. Então, o texto narrativo, ele tem suas partes, né? A estrutura dele é baseada em cena, em personagem, em características. Então, ele é um texto bem descritivo. A segunda questão, aqui falando sobre a estrutura, né, do texto narrativo, a sequência de acontecimentos. Então, você vai identificar o foco narrativo, os personagens, o tempo em que passa esse texto, o espaço e o enredo. Na terceira questão, você vai responder questões relacionadas ao eu lírico, ao narrador, né? Que é a voz da história, quem conta a história. Então, você vai falar o que o tipo de narrador, né? Qual é o tipo de narrador presente no poema? Se ele é um narrador onisciente, se ele é um narrador personagem, e o texto ele é narrado em primeira pessoa ou em terceira pessoa, você vai analisar e vai dizer direitinho, tá? Essa aula ela é uma aula assim bem simples, mas que ela vai ser concretizada no dia da nossa correção dessa atividade, porque eu irei, né, colocar direitinho cada ponto do texto narrativo. Então, as questões são simples, são baseadas em interpretação. Eu vou enviar o link do formulário para vocês irão responder, enviar, né? Eu vou fazer a correção, citando, né, os pontos que vocês precisam trabalhar mais, se é a questão de perceber quem é o narrador, qual é o tipo de personagem, o espaço, o tempo em que se passa cada tipo de texto narrativo, tá bom? Então, espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, estou à disposição de vocês e até a próxima aula.